no Evangelho segundo escreveu Marcos. Abra sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Todo mundo trouxe Bíblia? Aleluia. Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21. Olha para o irmão que está do teu lado. Agora olha bem sério para ele e diga assim: não converse comigo. Não converse comigo, porque agora eu vou ouvir a palavra, amém? Marcos capítulo 5, iremos ler a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nessa hora nós nos colocamos mais uma vez na tua presença, suplicando, Pai, que tu receba os nossos louvores, a nossa gratidão e adoração, e que o Senhor seja conosco agora na transmissão da tua palavra. Que o seu Espírito, Pai, o Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Que o homem desapareça e que o Senhor cresça. Faz prodígios nessa noite, pois nós oramos assim em nome de Jesus. Quem crê diz amém. 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 Meus amados, essa noite eu quero ministrar a palavra de Deus debaixo de um tema. O tema que eu quero pregar nessa noite é: não dê ouvidos aos assassinos de sonhos. Não dê ouvidos aos assassinos de sonhos. Que tema é esse? Não dê ouvidos, não dê ouvidos aos assassinos de sonhos. Muitas pessoas, elas deixam de conquistar, elas deixam de obter algo na sua vida, porque muitas vezes ela dá ouvidos àquelas pessoas que querem matar e assassinar o seu sonho. Muitas pessoas querem conquistar algo de Deus, querem conquistar uma bênção, querem ter vitória, mas muitas vezes é impedido de conquistar quando para dar ouvidos aos assassinos de sonhos. Quem são esses assassinos de sonhos? São pessoas que muitas vezes se levantam para matar aquilo que tu tanto deseja. Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos de conquistar alguma coisa nessa vida. Tem sonhos que a gente adquire já desde criança. Eu tenho um sonho, de ser advogado, eu tenho um sonho de ser médico, eu tenho um sonho de ter tantos filhos, eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de tocar um instrumento na igreja. São tantos sonhos, mas muitas vezes pessoas se levantam para querer matar o teu sonho. E quando essas pessoas se levantam, quando essas pessoas chegam para falar alguma coisa, é você que vai decidir se o seu sonho vai morrer ou não. Porque em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares que nós andarmos, sempre vão ter pessoas que vão querer assassinar o nosso sonho. E aí, debaixo desse tema, eu quero mostrar alguns personagens da Bíblia que tiveram sonhos, que desejaram alguma coisa e que
muitas pessoas se levantaram para matar aquilo que elas estavam sonhando, aquilo que elas estavam desejando. Mas a grande diferença, aquilo que fez toda a diferença na vida desses irmãos que eu vou citar, foi porque eles não deram ouvidos àqueles que queriam matar os seus sonhos. Amém? O texto que nós lemos nos conta a história de um homem chamado Jairo. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga, para quem não sabe o que era, como se fosse a igreja hoje, né? Tem a igreja hoje, lá para os judeus era a sinagoga. Então Jairo, ele era uma das pessoas importantes da sinagoga. E Jairo tinha uma filha. E chegou um momento que a filha de Jairo, ela foi acometida de uma enfermidade. E a Bíblia não diz que enfermidade era essa, mas diz que a menina estava para morrer. A enfermidade era séria. E Jairo, tão desesperado, Jairo que era um seguidor do judaísmo, talvez Jairo, como alguns dos fariseus e dos escribas, talvez não acreditasse que Jesus era o Messias. Mas quando ele ouviu a fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus, ele fazia muitas vezes muitos cegos voltarem a enxergar, muitos leprosos serem restaurados, muitos aleijados a andar. Então Jairo, quando viu a sua filha morrendo, qual era o sonho que Jairo tinha naquela hora? O sonho de ver a sua filha ser curada. Esse era o sonho de Jairo. Qual é o pai que vê um filho doente, que na hora não para de pensar em tudo, e a única coisa que quer, a única coisa que deseja é ver o filho ser curado? Então quando Jairo, ele vê a sua filha à morte, e ele ouve que Jesus estava na cidade, Jairo não perde tempo. Jairo vai ao encontro de Jesus, porque naquele momento veio uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, de que Jesus poderia realizar aquilo que ele estava desejando, que era a cura da sua filha. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está à morte, vem comigo e põe as tuas mãos nela, que ela vai poder viver. E Jesus pega e vai com ele. E no decorrer do texto, quando eles estão caminhando para a casa de Jairo, no meio do caminho apareceu a história de uma mulher também muito famosa, que é a mulher do fluxo de sangue. No caminho para a casa de Jairo, uma mulher chegou, ela tinha uma hemorragia há muitos anos, e ela chega no meio da multidão, toca em Jesus, e ela é curada. E eu fico pensando assim, naquela hora que Jairo, ele viu aquela mulher ser curada, eu acho que a fé dele deve ter aumentado mais em Jesus. Ele disse: esse homem, ele com certeza, ele vai poder realizar aquilo que eu estou sonhando, que é a cura da minha filha. Só que quando a mulher foi curada, de repente chegou algumas pessoas da sua casa, e diz assim o versículo 35, Marcos capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha os assassinos de milagre aparecendo. Jairo tinha ido buscar o socorro naquele que tudo podia, em Jesus. E ele creu que Jesus podia curar a filha. Mas quando ele está chegando em casa, chega alguém e diz assim: Jairo, a sua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Por que você ainda está insistindo? Esse desejo já morreu. Isso que você quer já não dá mais para conquistar. E tantas vezes é assim na nossa vida. Desejamos conquistar alguma coisa, e sempre se levantam pessoas para dizer que não vamos conseguir, que não vamos conquistar, que não podemos, que não há mais esperança. Deixe de sonhar, deixe de pensar nisso, porque já morreu. E eu quero começar a falar de alguns assassinos que existem
espalhados ao nosso redor. No nosso cotidiano, nós andamos em lugares, nós andamos na igreja, nós andamos em outros lugares, como trabalho, como faculdade, e nós andamos no nosso lar. E eu quero mostrar que dentro desses lugares, sempre nós vamos encontrar pessoas que vão acabar se levantando para querer assassinar o nosso sonho. O primeiro lugar que eu quero falar é dentro da igreja. Você pode dizer, misericórdia, dentro de uma igreja? A igreja é para ser um lugar de amor, a igreja é para ser um lugar de bênção. Como é que pode dentro de uma igreja ter pessoas que venham assassinar o meu sonho? Eu quero dizer para você, meus irmãos, para você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ser maduros, amém? Essa porta, quando está aberta, qualquer pessoa pode entrar nela. Dentro desse ambiente, por aquela porta, passam pessoas que não são crentes, passam pessoas que são crentes, passam pessoas que já têm intimidade com Jesus, passam pessoas que não têm intimidade com Jesus, passam pessoas que leem a Bíblia, passam pessoas que não leem a Bíblia. Aqui dentro tem gente de todo tipo. A igreja, ela não se confunde com as pessoas que frequentam ela. A igreja é uma coisa, mas as pessoas que frequentam é outra. Então, dentro desse ambiente, que muitas vezes você vem para receber uma bênção, para ouvir uma palavra, muitas vezes você pode conversar com um irmão, e esse irmão querer assassinar o teu sonho. Esse irmão se levantar e dar uma palavra que pode matar aquilo que você tanto deseja. Quantos irmãos muitas vezes não desejam cantar, subir no altar para cantar? Aí chega o irmão dizendo assim: meu filho, você não tem um dom. Meu filho, vai cantar no chuveiro. Meu filho, você é muito desafinado. Isso mata o sonho de qualquer um. Às vezes o irmão está aprendendo a tocar um instrumento, aí alguém chega assim e diz: mas que zoada, para com essa zoada. Está vendo que tu não tem jeito para tocar? Às vezes o irmão tem um desejo de pregar a palavra, e alguém chega na igreja e diz: meu filho, você não nasceu para isso, você não tem o dom, você não tem o chamado. E muitas vezes as pessoas dão ouvidos para os assassinos de sonhos. Muitas pessoas deixam de conquistar porque param para dar ouvidos à opinião daqueles que querem assassinar o seu sonho. E o assassino de sonho, ele tem algumas características. Muitas vezes, aquele que quer matar o sonho, ele quer matar o sonho do outro porque ele é invejoso, porque ele quer apagar a luz do outro para ver se a sua luz brilha. Não é verdade? Vocês conhecem alguém aqui ou só sou eu que conheço? Ninguém conhece? Meu Deus. Então Jairo, ele diante do seu sonho, quer ver a sua filha curada. Chega alguém e diz assim: sua filha já morreu, não adianta insistir. Meus irmãos, que coisa linda servir Jesus. Porque na hora, a fé de Jairo, meu amigo, foi abalada. Mas na hora que a nossa fé é abalada, é que Jesus entra em cena. Porque no versículo posterior, diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Aleluia. Às vezes, irmãos, tantas pessoas chegam para a gente para dizer que o nosso sonho, aquilo que a gente quer tanto conquistar, não vai acontecer. E quando isso acontece, muitas vezes a nossa fé é abalada, a nossa fé vai diminuindo. Mas aí Jesus vem para dar uma injeção de ânimo e dizer: ei, não temas. Talvez essa noite Deus te trouxe aqui porque talvez a tua fé esteja sendo abalada, e Deus está te trazendo aqui para dizer: ei, não temas, não dê ouvidos
sonhos. Jesus chegou para Jairo e disse: Jairo, crê somente. Oh, meu irmão, quando Jairo ouviu isso, Jairo creu. E Jesus chegou na casa de Jairo e a menina foi curada. Amém. Jesus só disse: menina, levanta-te. A menina se levantou. E eu quero dizer para os irmãos, ainda no contexto da igreja, que muitas vezes irmãos se levantam em momentos de dificuldades para matar o nosso sonho, para matar a nossa esperança. Olha, irmãos, todos nós vamos morrer um dia. Todos. Se Jesus não voltar, todo mundo aqui vai morrer. Certo? A cova é o destino de todos. Mas enquanto existir a vida, a gente tem que crer que o Senhor pode operar. Existem irmãos que são tão pessimistas que quando alguém está no leito de um hospital, que quando alguém é diagnosticado por um médico, por um câncer, por que está no estado terminal, as pessoas às vezes têm tão pouca fé que quando a gente vai dar uma palavra de vitória, algumas pessoas se levantam e dizem assim: olha, a gente, seja feita a vontade do Senhor, né? A gente tem que também entender, meu irmão, todo mundo vai morrer. A gente tem que estar preparado para que um dia a gente vai morrer, o pai da gente vai morrer, a mãe, a avó, o marido. Mas enquanto existe vida, mas enquanto nós servimos a um Deus que opera milagres, eu não posso aceitar um diagnóstico do médico dizendo: não tem mais jeito, vai morrer, tem tantos dias de vida. Meu amigo, nós servimos a um Deus que opera milagres. É por isso que o Senhor disse que nós erramos quando nós não conhecemos a palavra, não lemos as escrituras, nem conhecemos o poder de Deus. Porque você conhece o poder de Deus através desse livro. É aqui que você lê e a sua fé é renovada. É aqui que você passa a ler e você vê que Jesus curou o cego. É lendo essa palavra que você vê que Jesus curou um leproso. É nessa palavra que você vê que Jesus ressuscitou um morto. Por isso, meu amado, eu quero dizer para você: não dê ouvidos aos assassinos de sonhos. Amém? O primeiro ponto que eu falei, o primeiro personagem foi Jairo. E o primeiro ponto foi dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja se levantam irmãos, se levantam pessoas. Mas eu quero falar de um outro personagem que se conta também no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Uma história muito conhecida. Quem aqui não ouviu falar da história do cego Bartimeu? Quem não sabe quem era o cego Bartimeu? Certa vez Jesus entrou em Jericó, uma cidade chamada Jericó. E existia um cego que estava na beira do caminho. E esse cego, ele sempre estava ali pedindo esmolas. Dá uma esmola, me ajuda. E eu acho interessante é que esse cego, ele já havia enxergado antes. Porque quando a gente vai ver o que ele pede a Jesus, a gente entende que ele já enxergava. E quando aquele cego estava na beira do caminho, de repente se ouve uma multidão passando. E ele pergunta: ele cego, quem é? O que é que está acontecendo? E alguém chega e diz: não, é Jesus que está passando aqui. E a fama de Jesus, meu irmão, era tão grande, que todo mundo queria estar perto, todo mundo queria receber uma bênção. Então quando Bartimeu, ele ouviu que aquele homem que operava meio mundo de curas estava passando, o sonho no seu coração, porque qual era o sonho de Bartimeu? Era voltar a enxergar, meu irmão. Quem é cego tem como sonho voltar a ver. E quando ele vê a esperança de que Jesus estava passando lá, o que é que ele pensa? Eu vou atrás desse homem. Só que como ele não enxergava, não tinha como. Então o que é que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que foi que aconteceu? Algumas pessoas que estavam na multidão tentaram matar o sonho de Bartimeu. Chegaram para Bartimeu e disseram: Bartimeu, cala a boca, cego.
Fica calado. Para de clamar, para de fazer zoada. Para de buscar o talento que não vai ser curado. Mas Bartimeu, meu irmão, ele podia ter deixado o seu sonho morrer, mas ele não deu ouvidos àqueles que queriam matar o seu sonho. E a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais alto, cada vez mais alto. E aí Jesus para, e Jesus chama Bartimeu e pergunta: Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? E Bartimeu diz: que eu torne a ver. É por isso que a gente acha que Bartimeu enxergava, porque só torna a ver quem um dia viu. Que eu torne a ver. E naquela hora Bartimeu foi curado. Mas Bartimeu foi curado por quê? Porque ele não deu ouvidos aos assassinos de sonhos. E veja que quem foi essas pessoas que se levantaram? Pessoas que estavam na rua, pessoas que estavam ali no meio do caminho. Que pessoas são essas que muitas vezes se levantam? Às vezes é um colega de trabalho, pessoas que quando a gente está na rua se levantam, pessoas que muitas vezes a gente encontra na faculdade, encontra dentro do colégio, encontra no ambiente de trabalho, e que sempre vem com palavras negativas, sempre se levantam para dizer que a gente não vai conseguir, você não pode, está vendo que você vai dar para nada? Será que você tem alguém assim no seu ambiente de trabalho? Será que tem alguém que sempre é pessimista? Quando você às vezes chega lá chorando com um problema no casamento, né? Aí ela diz: está vendo que esse casamento não tem jeito? Está vendo que tu tem que separar desse homem? Está vendo que esse homem não vale nada? Não é assim que muitas vezes acontece? Mas Bartimeu, ele não deu ouvidos aos assassinos de sonhos. Eu quero falar do terceiro personagem e do terceiro ambiente que muitas vezes se levantam assassinos de sonhos. Eu quero contar a história de uma mulher também muito conhecida, que é narrado a história dela no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Quem é essa mulher? Ana. Ana era uma mulher que tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana? Ela queria ser mãe. Ana queria ter um filho. Esse é o sonho da maioria das mulheres, poder engravidar. Só que Ana, ela nasceu estéril. Ana, ela não podia ter filhos. E diante disso, a mulher que também convivia com seu marido, Elcana, toda vez mangava dela, tirava onda com a cara dela, entristecia ela, porque a Penina, a outra mulher, já havia dado muitos filhos para Elcana. E Ana, ela diante daquela situação, ela não desistiu do seu sonho. E pelo fato dela não desistir, diz lá no versículo 8 de 1 Samuel, que o marido, Elcana, chegou para Ana. Vamos ler o que Elcana fala? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quando Elcana viu Ana sofrendo porque não podia engravidar, ele chega para Ana: que negócio é esse? Para que isso? Por que tu está chorando? Por que tu parou de comer? Por que tu insiste com isso? Tu não sabe que tu não pode ter filho? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? É tão difícil, né? Quando pessoas dentro da nossa própria casa se levantam para matar os nossos sonhos. É tão difícil, não é, irmã? Quando o teu marido não acredita nos teus sonhos. É tão difícil, homem, quando muitas vezes a tua mulher não aposta em você. É muito difícil quando dentro da nossa própria casa
nós encontramos pessoas que muitas vezes querem matar o nosso sonho. Eu tenho uma conhecida que ela é casada com um homem, e o marido dela é muito ignorante. Ele ganhava muito dinheiro, ele tem muito dinheiro, e ela estava estudando, estava fazendo curso de direito, e ele sempre colocava ela para baixo. Ela dizia que tinha um sonho, o sonho dela era ser juíza. E ele dizia: minha filha, deixe de se iludir. Para você ser juíza, você vai ter que fazer 5 anos de faculdade de direito, você vai ter que passar na prova da OAB, você vai ter que advogar mais 3 anos, você vai ter que fazer um concurso e passar. Deixe de sonhar, minha filha, que você não vai conquistar isso. Como é difícil. Muitas vezes ela chegava para mim e para outros colegas, chegava chorando e dizendo como era difícil ouvir essas palavras. Mas, meu irmão, o que eu acho interessante é que ela não deu ouvidos. Ela estudou, ela se dedicou, e hoje ela é uma juíza. Hoje ela é uma juíza. Muitas vezes é difícil quando um pai dá uma palavra para o filho: meu filho, pare de sonhar alto, pare de sonhar demais. Como é difícil, como foi difícil para Ana. Poxa, você ser casada com um homem, você tem um sonho, um desejo de engravidar, e o camarada chega para você: que negócio é esse? Para com isso, deixa desse negócio. Mas Ana, ela tinha uma característica igual a característica de Jairo, de Bartimeu. Ela não deu ouvidos àquele que queria matar o seu sonho. Ela persistiu, e o Senhor ouviu o seu clamor, e Ana engravidou. Essa noite, meu amado, minha amada, eu quero que você saia daqui essa noite com essa palavra no seu coração. Às vezes, no nosso exterior, nosso lado externo, existem pessoas que muitas vezes se levantam para nos dar uma palavra que vem nos desencorajar, vem matar aquilo que a gente tanto deseja. Mas existe também uma luta, um assassino interno, que é o último que eu quero falar nessa noite, que é a nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, ela se levanta para matar a nossa fé, porque a nossa mente é racional. A nossa mente faz a gente olhar para as coisas no âmbito terreno. E o personagem que eu quero falar para você nessa hora é Abraão. Abraão tinha um sonho. Abraão casou com uma mulher chamada Sara, e a Bíblia diz que Sara era uma mulher formosa. Quando Abraão olhou para Sara, ele se apaixonou. Ele disse: é essa mulher que eu quero passar o resto da minha vida, é essa mulher que eu quero ter filhos. Só que quando ele casa com Sara, os anos se passam, e aí se descobre: Sara é uma mulher estéril. Sara não podia dar filhos para Abraão. E Abraão agora começa a se entristecer. Mas Deus chega para Abraão e faz uma promessa. Deus diz: Abraão, grande será a tua descendência. Você terá filhos dessa mulher que você tanto ama. Mas a mente de Abraão olhava para aquilo que é racional. Foi uma luta para Abraão, porque quando Deus fez a promessa, Abraão tinha 75 anos de idade. Sara já era uma mulher velha. Disse: como é que vai ser isso, meu Deus? Uma mulher velha, uma mulher já está toda caída, já está toda acabada, né? Como é que vai ser que essa mulher vai engravidar? Que já com 40 anos de idade já é difícil, imagine depois dos 60. Mas Deus fez a promessa e disse: você será pai de uma grande nação. E quando Abraão ouve isso, agora vem uma luta interna. O assassino, a sua mente dizia: não tem como ela engravidar, não tem como essa mulher ter mais filhos, porque essa mulher já é velha, essa mulher é estéril.
Mas um dia, meu amado, no capítulo 15 de Gênesis, um dia Deus veio a Abraão lá dentro de uma tenda, todo entristecido. E Deus chega para Abraão e diz: o que está acontecendo, Abraão? E Abraão diz: oh Senhor, eu vou morrer, não vou deixar herdeiros. O herdeiro que eu tenho é o Damasceno, é um servo.